Boa noite, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à minha casa. Nós estamos representando aqui a Igreja São Peculiar, fazemos parte do corpo ministerial e hoje eu vim compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Bom, hoje, dia 30 de março, segunda-feira, nós estamos vivendo um dia bem difícil, um dia bem dolorido, né? Como igreja, como família, como comunidade. Nós tivemos duas perdas recentes, do nosso irmão Osmar e ontem da nossa irmã Bruna. Então eu queria que vocês, antes de mais nada, colocassem essas famílias como alvo de oração. Familiares, amigos, pessoas próximas que estão hoje bem sentidos, né? Mesmo com toda essa situação acontecendo lá fora, ainda vem mais essa situação complicada que nos abate, que nos entristece, mas que não nos tira a esperança, né? Eu quero que vocês se unam comigo em oração por essas famílias, né, ao final dessa palavra. E quero deixar para você hoje uma palavra de esperança, uma palavra que o Senhor tem compartilhado comigo e com a minha família, né? Nós estamos aqui em família, meu esposo Ricardo está aqui, a Heloísa, assim como você está aí na sua casa, chegaram do trabalho, alguns que tiveram que sair, outros estão aí ainda quietinhos aí dentro, né? Já há algum tempo, alguns dias. E eu quero hoje compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo, com meu esposo, com minha filha, aqui nessa sala, aqui nesse ambiente mesmo que vocês estão vendo, né? O Senhor Deus, nós sabemos que Ele não habita em templos, mas Ele habita no nosso coração. A igreja somos nós. E eu sei que o Espírito Santo também está falando com você aí na sua casa. Então hoje eu quero compartilhar com vocês. Abram comigo, por gentileza, no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 13. Vou dar um tempinho só para você abrir e acompanhar essa leitura, tá? Uma leitura breve. Esse capítulo ele fala da armadura de Deus. Vocês já conhecem, já é uma passagem conhecida de todos, onde Paulo nos orienta que existe uma armadura, existe uma vestimenta que nós precisamos colocar para que possamos enfrentar o dia mau. Nós estamos diante do dia mau, para alguns, né? Eu sei que alguns de nós talvez ainda nem tenha sido atingido, nem por doença, nem por enfermidade, nem por escassez, mas nós estamos numa situação delicada, onde nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa nação, com os nossos queridos que estão cada um no seu lar. Estamos numa situação onde as coisas fugiram do nosso controle. Nós não podemos segurar e cronometrar, né? Mas está na mão de Deus. Nosso Deus, Ele nunca deixou o controle de nada disso. Amém? Eu quero ler com vocês, então, Efésios 6, a partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Eu creio nessa palavra, meu amigo. Vamos continuar aqui. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Bom, aqui nós temos esses itens da armadura que já são conhecidos de vocês. Eu não vou aqui explicar cada um deles, porque nós teremos bastante tempo nessa quarentena para ler, para que o Espírito Santo traga entendimento para cada um. Mas eu quero destacar aqui algo, que esses itens eles falam para a gente de comportamento, eles falam para a gente de uma atitude na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã e no nosso dia a dia. A verdade, né, o cinturão da verdade, trazendo estabilidade para a gente. Viver a verdade de Deus. A justiça, a couraça da justiça.
Nós hoje somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Nós temos que trazer a justiça dele. Nós estamos diante aí da justiça dos homens que é tão falha, que nós sabemos que é parcial, que muda, que defende uns, que desprotege outros, mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela tem um padrão muito mais elevado. E é nessa justiça que nós temos que viver. Nos vestir dela. Colocar o outro num lugar mais importante do que o nosso. Considerar o outro mais importante que o nosso. A justiça que Jesus nos trouxe é aquela de que se alguém bater de um lado da minha face, eu tenho que virar o outro. Ele também nos ensinou que se alguém nos obrigar a carregar uma pedra imensa por 1 quilômetro, que a gente tem que ir lá e carregar por 2 quilômetros. Isso para mostrar que nós vivemos a justiça dele e não a justiça dos homens. E na justiça de Deus, nós nos entregamos, nós servimos, nós somos para o outro. E nesses dias aí, antes de iniciar essa quarentena, nós vimos uma atitude desesperada das pessoas, colocando seus problemas em primeiro lugar. Primeiro eu tenho que abastecer minha casa, não importa se as prateleiras vão estar vazias ou não, mas eu vou encher minha casa de mantimento, a minha geladeira tem que estar ok, sem se importar com a necessidade do outro. Nós vemos pessoas na rua desprezando umas às outras. A palavra aqui, versículos antes, fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, os potestades, dominadores desse mundo. A nossa luta é espiritual, não é contra as pessoas. Estamos vivendo um momento de reclusão, sim, para nossa proteção, mas o nosso amor não pode se esfriar. E esses itens da armadura, eles falam para a gente isso, sobre o nosso comportamento. Nós temos ali o capacete da salvação, que fala sobre a mentalidade de uma pessoa salva, de uma pessoa que passou pelo livramento de Deus, que foi livre da morte, que tem os olhos voltados para uma vida espiritual e não nas coisas carnais. Esse capacete fala disso, de mentalidade, de entendimento. Ali fala também sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nota que ali está dizendo que a espada é do Espírito. Ele é quem utiliza essa palavra através de nós. O nosso papel é nos encher dela, é ter conhecimento da palavra de Deus, é nos preencher com ela para que o Espírito Santo, em tempo oportuno, utilize essa espada através de nós. Porque eu acredito, irmãos, que existe um momento em que a gente tem que pregar a esperança, sim. A gente tem que pregar que as coisas vão melhorar, que vai dar tudo certo. Mas também existe o tempo em que nós temos que pregar arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Existe um tempo onde a gente tem que se levantar como voz profética na nossa igreja, na nossa família, na nossa nação, dizendo que nós precisamos sim nos converter, nos humilhar diante da potente mão de Deus para que Ele possa nos perdoar e sarar a nossa terra. E é o Espírito Santo quem vai utilizar essa palavra, utilizar essa espada que está dentro de nós. Amém? Tem outros itens aqui. O final dessa passagem, versículo 18, fala de oração, de súplica por todos os santos. Também é uma ferramenta poderosa na mão do Filho de Deus. E note que essas coisas todas, elas são para a gente revestir a nossa vida, não no dia mau, não no momento em que as coisas dão errado, no momento em que o luto bate à nossa porta, a necessidade bate à nossa porta. Não. A gente tem que se revestir disso antes, para que possamos resistir ao dia mau. E tendo vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, diante de uma crise, seja ela qual for, é revelado o que está dentro de nós. É revelado em quem nós temos crido, quem nós temos servido. Irmãos, por que essa é uma palavra de esperança? Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você está me ouvindo aí da sua casa, se você tem fôlego de vida, se você hoje comeu alguma coisa na sua casa, você teve o que comer, talvez não foi exatamente o que você está acostumado ou o que você gostaria, mas você teve o seu alimento.
você tem energia elétrica, você tem internet, você está podendo acompanhar essa live. Então, irmão, dá tempo. Dá tempo de se debruçar na palavra de Deus, entender a armadura do Senhor, o que Ele tem para nós, para que possamos estar equipados. O Senhor não nos deixa desamparados. Sua palavra, ela o tempo inteiro, ela nos orienta sobre essas coisas difíceis que sobrevirão sobre nós, em qualquer momento de nossas vidas. E não podemos ser meninos na fé, achando que a partir do momento em que eu me converto para o Senhor, tudo vai correr maravilhosamente bem. Dentro de você, sim. E eu quero falar sobre um item em específico dessa armadura, que é o escudo da fé, com o qual a gente pode se defender dos dardos inflamados do maligno. Amém? Falando de fé, isso me reporta o episódio em que Jesus estava pregando no barco com os seus discípulos. Ele estava à margem de um lago e ele convida os seus discípulos. Ele fala: venham comigo, vamos atravessar para o outro lado. Nota que eles estavam na margem, na terra seca. E o Senhor Jesus falou para eles: nós vamos atravessar para o outro lado, para outra margem, na terra firme. Ok, todos entraram no barco, Jesus cansado deitou, foi dormir, foi descansar, e sobreveio sobre eles a grande tempestade. As nuvens começaram a ficar pesadas, o vento começou a soprar muito forte, as águas se agitaram sobremaneira e começaram a encher o barco. Começou a encher. Eles pensaram de verdade que eles iriam morrer. Os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus todos os dias, e aprendiam dele, diretamente dele, eles se desesperaram diante da ameaça da vida deles. Irmão, irmã, ou você que não é cristão, que não professou ainda a sua fé em Jesus, mas que está acompanhando essa live. Você olha pela janela agora e você vê nuvens escuras lá fora. Você vê a situação se agravando, né? As notícias não são boas quando a gente olha para a televisão, quando a gente vê ali os números, as estatísticas, as previsões. Enfim, a previsão do tempo é que vai chover. Vai ter tempestade ainda por alguns meses. E aí, você está desesperado? Eu imagino como estão os nossos idosos, preocupados, com medo. Os nossos irmãos que fazem parte de um grupo de risco, têm a saúde, debilitada, e podem estar pensando que vão morrer, que não vão sobreviver a esse vírus. Irmãos que são autônomos, que têm seus próprios negócios e não sabem o que vai ser. A tempestade lá fora tá complicada. E a água pode estar querendo entrar no seu barco. Irmão, começa a tirar essa água de dentro do barco. Porque quem falou para você que você vai chegar do outro lado foi o Mestre. Foi aquele que tem poder sobre o vento, sobre o mar. É aquele que acalma a tempestade. Ele disse para os discípulos: nós iremos passar para o outro lado. Era nesse ponto que eles tinham que se ater. Era nessa palavra, no que ele disse, que eles tinham que se firmar. Não no que estava acontecendo, embora muito difícil, né? E por isso, nesse momento, eles acordaram Jesus. Falaram: Mestre, não te importas que a gente morra? O Senhor não está vendo que a gente está sofrendo, perecendo, morrendo? Ele acordou. Primeiro ele resolveu o problema, né? Ele disse para o vento cessar. Ele disse para as águas acalmarem. E houve tranquilidade novamente. O barco ainda estava ali cheio d'água, né? Mas as questões lá fora da natureza, ele tem o controle. E ele acalmou imediatamente. Virou para os seus discípulos e falou: homens de pequena fé, por que estão com medo? Por que estão com medo? Sou eu quem disse que nós chegaríamos do outro lado. Então o escudo da fé, ele tem esse poder, né, de você blindar o seu coração. Se agarra, se apegue ao que ele disse. Fé é crer no que ele disse, não no que as circunstâncias estão dizendo. Fé não é fazer aquela corrente de positividade, dizer vai ficar tudo bem, vai passar. Não, isso aí a gente vai vencer. Não é só isso, é crer no que ele disse. E o que foi que ele disse, meus irmãos?
que foi que o nosso Senhor disse? Quais as palavras do Mestre? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, ficar firmes, porque Ele venceu. Amém? Ele disse também que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não deixa você, meu querido. Ele não deixou de estar presente, seja dentro da sua casa, com as dificuldades que você enfrenta aí, seja na condução para o trabalho, seja no seu contato com o público hoje, né, que se tornou perigoso. Ele não deixou de estar com você. Foi isso que Ele disse: eu estarei convosco. E é nessa palavra que a gente tem que se firmar. É essa fé que a gente tem que ter no nosso Pai, no nosso Mestre, naquele que conduz o barco. Seu barco pode estar hoje cheio de água. Pode estar muito difícil você conviver com a sua família dentro de casa. Nós sabemos, imaginamos que aumentaram muitos índices de discussão, de repente de violência doméstica. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Que esse seja um tempo de reclusão, um tempo em que a gente possa olhar para nós, para a nossa própria fé, para a nossa própria condição, para as roupas que nós estamos vestindo. Que tipo de armadura eu estou vestindo? Eu estou de pijama no meio da tempestade? Eu estou dormindo no meio do caos? No meio da tempestade que está se aproximando? Eu não posso estar assim, eu tenho que me revestir da armadura de Deus. Você, seja você uma dona de casa, seja você jovem, seja você idoso, que está difícil conviver aqui dentro de casa. Não é hora de você olhar para o defeito do seu irmão. Não é hora de olhar para o defeito da sua família, dos seus filhos, do seu esposo. Não. Olha para si. Olha para o seu barco e tira a água que está entrando dentro dele. Começa a mudar o seu comportamento. Começa a mudar, melhorar aquilo que Deus plantou em você. Tirar todos os espinhos. Mudar o rumo que a sua vida estava levando. Porque as coisas vão melhorar. Eu creio que vão melhorar. Creio. Mas elas não podem ser mais iguais. Né? Não tem momento melhor para mudar de rota do que o momento que você para. E, irmãos, acredite, Deus puxou o freio de mão. Deus parou nossas agendas de todo o mundo. Se fosse algo aqui só da cidade de São Paulo, talvez eu nem teria me atrevendo a falar isso. Mas Deus parou o mundo inteiro. Você acha que foi o vírus que parou? Não. Uma pandemia? Não. O Senhor que detém o controle, Ele puxou o freio de mão para que a gente possa recalcular nossa rota. E o primeiro ponto, meus queridos, é olhar para si. É olhar para o nosso barco, tirar a água de dentro e confiar naquele que está guiando. Amém? Eu quero falar para vocês, abrir só mais uma referência, falando do que o nosso Jesus nos disse, né? Que estaria conosco até a consumação dos séculos. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Amém? Vou ler com vocês. Se você não tem, tá sem sua Bíblia aí, depois você lê, eu vou deixar as referências anotadas aqui na live, para que você possa se debruçar, estudar, entender o que está acontecendo e por que o Senhor está trazendo essa palavra para nós hoje. Amém? Essa palavra é tremenda, irmãos. Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, meu irmão. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Nós não somos dos que retrocedem, dos que voltam atrás, dos que pulam para fora do barco. Se você estivesse naquele barco, você ia pular para fora. Puxa, o barco vai afundar mesmo, eu vou pular fora. Eu vou parar de buscar Deus, eu não quero nem saber do pessoal da igreja, já que eu não tenho obrigação de ir lá. Eu vou parar com os meus compromissos, vou parar de entregar o meu dízimo, a minha oferta, porque senão vai faltar, como é que eu vou comprar o meu alimento? Não, irmão. Não retroceda na sua fé.
Não pule para fora do barco. Não pule para fora do barco. É hora de você cumprir os teus princípios. É hora de você mostrar em quem você crê e por que é que você crê. Você crê achando que ele não vai permitir a escassez? Você só crê no momento em que está tudo ok? Não, é nesse momento que a gente precisa cumprir. Princípio é para ser cumprido. Então, existem alguns eventos da igreja que não foram cancelados. Eu vi esses dias no Facebook alguém falando isso. A oração não foi cancelada, o louvor não foi cancelado, a leitura da palavra, os jejuns, os dízimos e as ofertas também não foram cancelados, irmãos. Tua vida cristã continua aí dentro da tua casa. Ele continua dirigindo o teu barco. Continua mantendo essa fé. E essa palavra aqui de Hebreus fala sobre a consumação dos séculos. Aquele que vem virá, não tardará. Vista-se da armadura de Deus nesse tempo. Se reveste da armadura do Senhor. Estude sobre ela. Estude lá em Efésios 6, a partir do 13. Ok? Não largue o escudo da fé. Se agarre a ele. Ele vai te proteger dos dardos inflamados do maligno. Amém? Não pule para fora do barco. O barco continua. Ele tem que chegar do lado de lá. Ele tem que passar pelo meio da tempestade. Mas ele vai chegar lá porque o Senhor disse que ele vai chegar lá. Tire a água que entrou, ok? E espere a volta do nosso Senhor Jesus. Essa palavra tem que arder e queimar o nosso coração. Ele está voltando. Ele está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor. Vem buscar a tua igreja. Vem refinar ela. Refina, Senhor, a nossa fé. Prova no Senhor. Como o ouro é colocado no fogo e refinado. Que a nossa fé seja assim. Que a igreja do Senhor seja assim. Amém? Vamos levantar agora um momento de oração, né? Vocês que deram o seu nome para o caderno de oração que está com os pastores, eu ainda não tive acesso a esse caderno, mas o Senhor conhece seu nome. Ele conhece o nome de cada família, de cada pessoa que deposita a sua confiança nele. E nós vamos levantar agora um clamor juntos, aí na sua casa. Dobre o seu joelho, sente-se com a sua família, fique à vontade para buscar a presença de Deus e creia, Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou e Ele não vai te deixar. Amém? Se possível, depois ouça esse louvor. Nunca me deixou do Juliano Som. É um louvor que vai trazer para você hoje fortaleza. Amém? Feche seus olhos. Vamos apresentar nossas famílias a Deus. Vamos apresentar a nossa igreja que está espalhada hoje por cada lar. Vamos apresentar a família da Núbia, a família do Eric, que tiveram perdas recentes. Eu quero também levantar um clamor por aquelas famílias da nossa igreja, que nós sabemos, né, que receberam agora seus bebês. Acabou de nascer 2 crianças, aí 2 bebezinhos lindos, o Lucas e a Giovana, filhos da Catiane e do Gilson, os filhos do Diego e da Cristiane. Vamos colocar a família deles também, porque eles estão num momento delicado, onde precisam de imunidade sobrenatural sobre a vida dessas crianças. Amém? Então vamos orar. Pai de amor, nós nos unimos, Senhor, em oração agora, Pai. Cada um no seu lar, cada um na sua casa, Senhor. O Senhor contempla os corações. O Senhor é o mesmo que fala aqui e que fala em cada casa, Senhor. E eu creio que há um temor no nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo está falando com a tua igreja, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, que a tua palavra seja hoje alimento para as nossas vidas, que nos traga força, que nos traga, Senhor, ânimo, de que mesmo que as coisas não melhorem, tu estás conosco, tu estás segurando a nossa mão e nos conduzindo ao outro lado, em terra firme, segura, que é para onde o Senhor vai nos levar. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que haja um quebrantamento sobre a tua igreja. Que haja, Senhor, um despertar para orar, para jejuar, para buscar a tua presença, Senhor, em cada lar. Levanta, Senhor, os sacerdotes dessas casas. Levanta os pais de família. Coloca neles, Senhor, a iniciativa de
dobrar os joelhos e te buscar e jejuar, Pai, para que assim as esposas, os filhos, os parentes que estão junto possam vê-lo, Senhor, buscando a Ti. Senhor Deus, alcança aquelas famílias que não têm hoje um pai, um sacerdote, um homem, mas levanta como coluna de oração, Senhor, as Tuas filhas, as mães que estão sozinhas, as filhas que estão sozinhas. Tu, Senhor, é quem conhece a situação de cada lar e de cada família. E o Senhor não nos deixa só. O Senhor não nos desampara. Nós Te damos graças, Senhor, por esse tempo. Pedimos que o Senhor venha com consolo sobre as famílias que tiveram perdas. Oh, Espírito Santo, nós não sabemos que dor é essa, mas Tu sabes. Tu sabes, Senhor Jesus, que dor eles estão sentindo. Seja com eles agora, Deus, abraçando, que seja o Teu Espírito Santo abraçando, sustentando nessa hora difícil. Alcança também, Senhor Jesus, os bebês que nasceram. Existem tantas pessoas, Deus, em situação delicada, frágil, mas nós pedimos, Senhor, como igreja, traz sobre eles uma imunidade sobrenatural, uma proteção divina sobre eles nesse tempo de dificuldade, de calamidade. Praga alguma chegue nessas tendas, Senhor. E assim que a Tua bênção se estenda para cada pessoa que pediu oração. Mas eu Te peço em especial, enche a boca dos Teus filhos, Senhor, com palavras de oração, de clamor, de arrependimento. Em nome de Jesus, Pai, é hora do Senhor levantar a Sua igreja em cada lar, Pai. Nós clamamos juntos, crendo, Senhor, no Teu sobrenatural, crendo que esse tempo está nas Tuas mãos, que o ontem, o hoje, o amanhã está nas Tuas mãos, Pai. Senhor, traga paz, traga, Senhor, a tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo seja contigo, o Senhor resplandeça sobre ti a sua luz, tenha misericórdia de ti. Conta conosco, com a nossa equipe pastoral, conta com as nossas redes sociais. Chama mesmo. Quando você se sentir só, com dúvida, com medo, chame alguém. As redes sociais estão aí para isso nesse tempo. Amém? Você não está só. Revista-se da armadura de Deus e vamos para cima. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido.